Atenção, igreja. Posição para o voto. Todos em pé. Atenção, igreja. Posição para o voto. Pela graça de Deus, bondoso e leal, guardarei a lei do desbravador, serei servo de Deus e amigo de todos. Descansar em posição. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser bondoso e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Agora cantaremos o hino dos desbravadores. Amém? Com grande alegria que nós viemos aqui mostrar para toda a igreja. Esse é o Clube Desbravadores da Nova Semente. E hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia especial no mundo inteiro. Hoje é o Dia Mundial dos Desbravadores. Todas as igrejas, em todos os lugares do mundo, festejam esse Dia dos Desbravadores no dia de hoje, terceiro sábado de setembro. E eu venho aqui para agradecer por todo o apoio que a igreja nos deu, né, no decorrer desse ano. O clube, ele, graças a Deus, com o poder de Deus, ele tem crescido, né, gradualmente. Isso é muito bom, nós ficamos muito felizes. Nós temos tido também os pais, um contato com os pais mais próximos com a gente. E então, agradecemos a Deus por tudo, por todos os eventos que nós tivemos no decorrer desse ano. O Campuri da UCB, que contou aí com cerca de 26 mil pessoas lá no Parque do Peão de Barretos. Nós conseguimos ir, graças a Deus.
Para o momento de fidelidade de hoje, eu queria falar com a igreja um pouquinho sobre uma especialidade muito especial que a gente tem no Clube de Desbravadores. Para aqueles que não sabem, a especialidade é como se fosse um curso rápido de qualquer tema que você possa imaginar, para que a gente possa estimular o desbravador a conhecer alguns dons que talvez ele nem mesmo conheça. Então, por exemplo, a gente tem uma especialidade sobre atletismo, em que a gente aprende um pouquinho sobre o esporte, sobre a história, sobre alguns atletas, mas também a gente estimula algumas atividades relacionadas com o atletismo. E a especialidade que eu queria falar hoje é a especialidade de mordomia cristã, que é justamente para, desde o desbravador, quando entra no clube com 10 anos, começar a aprender um pouquinho sobre o valor do dízimo, sobre a importância das ofertas e o que é que está acontecendo. Um dos requisitos da especialidade é ler o livro Conselho sobre Mordomia, de Ellen White. Tem um trecho muito importante que fica na página 56, que Ellen White fala que assim que ela acabou a pregação dela na igreja de Sydney, na Austrália, um irmão veio falar com ela e disse se ele poderia não devolver o dízimo, porque o pai dele descobriu uma dívida enorme da família e que poderia pagar toda essa dívida com o valor que ele devolvia para a igreja como dízimo. Ellen White, então, olhou para esse irmão e falou: você tem noção de que esse dinheiro que você está tirando do dízimo e entregando para essa dívida, você está tirando das mãos de Deus e entregando para a mão de homens? Eu queria que todos aqui refletissem sobre esse momento na fidelidade, que quando a gente tira o valor do dízimo para decidir com as nossas próprias mãos o que nós vamos fazer, a gente está tirando esse dinheiro das mãos de Deus e confiando na mão dos próprios homens. Então, nesse momento, os desbravadores vão passar recolhendo as ofertas. Quem quiser se sentir mais confortável para participar desse momento, tem a chave Pix que vai aparecer na tela, quem quiser contribuir. E para quem está em casa, está aparecendo um QR Code, que é para você poder participar desse momento também. E o e-mail da chave Pix também é um e-mail que você pode mandar o comprovante sobre o seu valor que você está doando, qual é para oferta e qual é para dízimo. Então, convido toda a igreja a participar desse momento. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor.
Oremos. Deus, como uma desbravadora fiel a Ti, agradeço todas as ofertas que foram entregues. Que o Senhor possa abençoar nossa igreja, a todos que estão aqui e todos os desbravadores de todo o planeta. Que todos possam sentir o seu amor. Peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Como é bom a gente ver a juventude da nossa igreja engajada, adorando ao Senhor, vivendo os planos de Deus. É muito bom ouvir a oração de uma criança, né? Isso conforta e alenta o nosso coração e nos dá esperança no futuro. Talvez melhor, nos dá esperança no presente. Temos crianças no caminho do Senhor e isso é muito bom. Eu quero convidar você agora para adorar ao Senhor junto conosco. Hoje nós estamos aqui com todos os integrantes do Ministério de Louvor, esse grupo bonito que está aqui à frente também. Todo mundo de lenço, ou nem todos, ou quase todos de lenço. Quase todos estão de lenço, em comemoração ao Dia Mundial dos Desbravadores. E nós estamos juntos aqui. Quero agradecer de público a esse grupo que nos ajuda sempre, que está conosco. Que Deus abençoe a cada um de vocês, seus lindos, maravilhosos. Amo todos vocês, essa banda maravilhosa também. Nós estamos juntos para adorar ao Senhor junto com você. Vamos ficar em pé e vamos adorar a Deus. Deixa o louvor fluir pela sua boca agora. Deixa a adoração aparecer nesse lugar. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos adorá-lo agora na beleza da sua santidade. Amém, igreja? Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Mil vezes eu falhei até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. O meu coração Senhor.
nesse lugar aqui, Cristo está oferecido a todos nós. Oferecido como salvação para cada um de nós. Oferecido como transformação para as nossas vidas. Cristo está posto aqui como o pão da vida, como a água que mata toda a sede. Cristo está colocado aqui como aquele que é o único capaz de saciar a nossa fome, a nossa sede, a nossa vida. Cristo, experimente Ele. É Ele que está aqui pregado nessa manhã. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Vê meus
aleluia. Nessa manhã, experimente Jesus. Experimente Jesus na sua vida. Experimente Jesus no seu coração. Experimente Jesus na sua existência. Deixe Ele falar. Deixe Ele dizer o que você precisa ouvir. Deixe Ele ser o que você precisa. Deixe Jesus fazer a obra na sua vida. Ei, em nome de Jesus. Não deixe ser mais um dia, mais um sábado que você vem aqui. Deixa Deus andar do seu lado. Deixa Deus fazer a obra em você. Deixa Deus fazer a obra através de você. Há pessoas no mundo sedentas pela palavra dEle, e você vai levar. Quando você ser inundado de Jesus Cristo, você vai levar justamente Jesus Cristo para outras pessoas. O mundo precisa ouvir. O mundo precisa do que nós temos aqui. O mundo precisa experimentar o pão que nós experimentamos aqui. Amém, igreja? E é você quem leva, é você quem conduz, é você quem leva a bênção do Evangelho para outras pessoas. Louvado seja Deus porque você está aqui, mas você não veio aqui só para ouvir um culto. Ei, você veio aqui para experimentar Jesus e sair daqui cheio da presença de Deus, amém? E levar isso para outras pessoas. Esse é o convite para você. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos imitando aqui a realidade do céu. Quando os anjos cantam e louvam, adoram ao Senhor Jesus, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez. Ele é santo, Ele é digno, Ele é justo, Ele morreu por cada um de nós, amém, igreja? É isso que nós celebramos aqui, é isso que nós cantamos aqui, e o mundo precisa saber. Diga comigo: digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ao nome santo de Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é rosa, é fôlego de vida, misteriosa. Extasiado, eu fico
maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa alma viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo, 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 e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Ergue as suas mãos, ergue as tuas mãos. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Querido Deus, como é bom nós estarmos aqui na Tua presença. E nós vemos aqui com o objetivo de Te adorar, de entregar para o Senhor a nossa vida, o nosso coração, para que o Senhor nos use como bem lhe aprouver. Nós sentimos a presença do Teu Santo Espírito aqui entre nós, e nós queremos pedir que o Senhor continue conosco, visitando cada coração, tocando a nossa mente, a nossa vida, para que realmente nós possamos hoje aqui termos um encontro real e transformador contigo. Fala ao nosso coração, Senhor, e nos abençoa em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia. Que bom que você está aqui. Essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com o propósito de a cada reunião, a cada encontro, nós termos um encontro real e transformador com Cristo Jesus. Amém? E que bom que você está aqui. Antes de mais alguns recadinhos, nós temos pessoas querendo entrar ainda, mas aqui o nosso auditório está bem repleto. Se você tem um lugar aí perto de você, você pode levantar a sua mão e sinalizar esse lugar. E se não for muito incômodo para você e tiver espaço no meio da fileira onde você está, que você possa ir mais para o meio, para a gente tentar liberar mais as cadeiras das pontas, porque aí fica mais fácil de visualizarem esses assentos, esses lugares também. Que bom que você está aqui conosco. Hoje, como vocês já perceberam, um dia muito especial para nós. Hoje é o Dia Mundial dos Desbravadores. Quantos desbravadores nós temos aqui na plateia? Deixa eu ver a sua mão. Eu fiquei feliz, muita gente levantou, porque uma vez desbravador, sempre desbravador. E se vocês já perceberam também, a nossa mesinha hoje aqui é um trabalho de pioneiria dos nossos desbravadores. E eles que fizeram completamente sem nenhum parafuso, sem nada, somente com amarras, e eles prepararam essa bancada aqui para nós usarmos hoje.
E aqui a minha gratidão como pastor dessa comunidade, aos líderes do nosso clube, na pessoa do pastor Ricardo, do Gabriel, que veio de longe esse ano para somar com a gente. Deus seja louvado pela vida de vocês, pelo ministério que vocês desenvolvem aqui na nossa comunidade, com os nossos adolescentes, os nossos jovens. Que Deus continue animando a cada um de vocês. Eu mencionei os dois, o pastor Ricardo e o Gabriel, que é o diretor do nosso clube, mas na pessoa deles, que toda a nossa diretoria do clube se sinta abraçado, porque vocês realmente fazem um serviço maravilhoso para o Senhor. Hoje nós estamos dando início a uma nova série, a série Salvos. E num primeiro momento nós poderíamos dar o título para essa série de Perdidos, porque nós vamos falar de algumas pessoas ou da representação de algumas situações de pessoas que se sentem perdidas. Nós vamos refletir sobre as parábolas de Lucas capítulo 15. As parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Mas na verdade, quando o pastor encontra a ovelha, quando a dona da dracma a encontra, ou quando o pai recebe de volta o filho, esses personagens, eles terminam essas histórias salvos. Por isso o título da nossa série, Salvos. Nós vamos refletir algumas lições que essas parábolas trazem para nós, e elas estão inseridas dentro de um contexto muito significativo. Por que Jesus contou essas parábolas? O que Jesus tinha em mente? E esse contexto ele começa, embora as parábolas estejam no capítulo 15, e no próprio capítulo 15 você tenha um contexto imediato às parábolas, esse contexto ele pode ser ampliado até as linhas do capítulo 14. Se você tem aí a sua Bíblia, eu convido você a abri-la em Lucas, capítulo 14, e nós vamos ler ali o primeiro verso. O primeiro verso vai nos dar o entendimento de quando essa história começou. Eu não vou me ater a tantos detalhes sobre o capítulo 14, porque muito em breve eu farei um sermão sobre o capítulo 14, numa nova série que nós teremos sobre as parábolas de Jesus. Mas ele serve para nos dar o ensejo, para chegarmos ao capítulo 15. Lucas, capítulo 14, nós vamos ler no primeiro verso o seguinte: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. Aqui um fariseu importante, um dos líderes dos fariseus, tinha chamado Jesus para um almoço de sábado depois do culto na sinagoga, para que Jesus fosse lá na casa dele e pudesse participar do almoço com eles. Um dos raros momentos em que Jesus está, num primeiro momento, aparentemente, numa situação mais confortável diante desses líderes, porque sempre foram momentos muito curtos e de muitos embates. Mas aqui Jesus vai almoçar, vai comer com eles. E a Bíblia diz que eles estavam o observando. E o contexto desse capítulo, embora eu vá me ater mais a detalhes, como eu disse, na próxima série que nós teremos em algum outro momento, mas eles estavam observando Jesus porque eles tinham interesse nesse almoço e nessa conversa. Alguns dos interesses ficam claros e evidentes nesse contexto, no contexto do capítulo, no desenrolar do capítulo. Porque eles vão provar a Jesus, porque tem um rapaz que está com o corpo todo inchado ali, e esse rapaz vai aparecer no meio do almoço, mas os judeus, e principalmente os fariseus, consideravam impuros aqueles que tinham algum problema de saúde, porque achavam que isso era consequência de algum pecado. Então uma situação completamente armada para Jesus ali. E eles estavam observando, porque além de um grupo religioso, os fariseus eram também um grupo político, que tinham interesses. E como Jesus estava agora arrebanhando multidões estavam ouvindo o seu discurso, o seguiam. Ele, quem sabe, poderia ser um aliado importante e significativo, e por isso eles o observavam. Levaram Jesus para esse almoço para ver se Jesus pensava como eles pensavam. Se eles podiam, de fato, fazer algum tipo de parceria, algum tipo de coligação com essa turma, a turma de Jesus. Mas o que vai acontecer ali é que Jesus vai decepcioná-los do começo até o final desse almoço. Porque Jesus vai curar esse homem. E Jesus vai evidenciar a hipocrisia daqueles homens a respeito do que eles fizeram com a religião. Jesus vai tratar as questões a respeito da observância do sábado, a respeito
da busca por poder desses homens, e Jesus vai desmascará-los dizendo: olha, você quer ser o primeiro? Seja o último. Você quer se assentar? Você chega num banquete como esse, se assenta no meio da mesa, que é o lugar mais importante, senta primeiro na ponta. Jesus vai quebrar as expectativas que esses homens tinham. Jesus vai dar um nó na cabeça deles. E Jesus vai frustrar as intenções deles, porque Jesus vai pensar completamente de maneira oposta ao que eles pensavam. A vida de Jesus estava orientada noutra direção. As preocupações de Jesus eram outras. E como Jesus não combinou muito com os interesses políticos e religiosos desses líderes fariseus, eles vão agora no capítulo 15 começar a desprezar Jesus porque ele não se encaixou, não se enquadrou nas expectativas dos fariseus. E aí como é que o capítulo 15 vai começar? Ele vai dizer: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvirem Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Por que eles disseram isso? Porque eles estavam querendo desvalorizar Jesus, desmerecer Jesus, dizendo: não é da nossa mesa que Jesus participa. Jesus participa de uma outra mesa sobre a qual nós não temos nenhum interesse, mas o interesse de Jesus era de se assentar na mesa com os pecadores. É dentro desse contexto que surge essa acusação, evidenciando apenas a prepotência ou a presunção daqueles líderes que gostavam de fazer esse distanciamento ou essa diferenciação entre eles e os demais. Isso também vai ser evidenciado numa outra parábola que Jesus vai contar do fariseu e do publicano. O fariseu que sobe no templo e bate no peito dizendo: Senhor, muito obrigado porque eu não sou como esses outros. Lembra dessa história? Isso só evidencia algo que eles construíram na sua experiência espiritual, religiosa. E eles começam a tentar desmerecer Jesus, mas na verdade o que eles fazem é apenas revelar aquilo que é o plano de Cristo mesmo aqui. De buscar e salvar quem se havia perdido. O lugar de Jesus vai ser junto aos pecadores, junto a mim, junto a você. É nessa mesa que Jesus tem prazer de se assentar. E aí, agora, para contrapor tudo isso que os fariseus estavam querendo colocar sobre Jesus, ele vai contar então essas 3 parábolas. E essas 3 parábolas são muito ricas nas suas aplicações. E você já deve ter ouvido inúmeras mensagens, inúmeros sermões, reflexões sobre essas parábolas. Por isso, para nós é um desafio também trazermos de novo esse tema, mas eu espero poder acrescentar uma perspectiva diferente, ou que talvez você não tenha pensado tanto a respeito disso. Mas Jesus vai contar a história da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E eu quero rapidamente relembrar dessas histórias para depois voltar em cada uma delas e ressaltar aqui alguns pontos muito importantes dando introdução à nossa série. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo, nós vamos ler praticamente o capítulo todo. E o verso 2 foi a acusação: esse homem recebe pecadores e come com eles. E no verso 3, na minha Bíblia eu leio assim: então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e sai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E Jesus vai continuar se aprofundando nesse assunto. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, a última das 3 histórias, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha
e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos, e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Jesus conta essas 3 histórias, e essas 3 histórias, elas revelam e elas identificam a história de todos nós. E nós podemos facilmente nos identificar aqui com vários desses personagens. Ora com a ovelha, ora com a dracma, ora com o filho pródigo, ora com o filho mais velho. Existe um dinamismo nessas parábolas aqui. E existem apontamentos para cada um que se perdeu. A ovelha se perde numa condição em que ela não sabe voltar e o pastor vai e ajuda ela a voltar. A dracma está perdida, mas nem sabe que está perdida, por isso não volta, porque nem tem consciência disso. E o filho pródigo, ele sai, sabe o caminho de volta e decide fazer o retorno. O filho mais velho está perdido dentro de casa. São os apontamentos que nós geralmente fazemos a respeito dessas histórias. Mas eu gostaria de voltar em cada uma delas e pensar em algo mais. Eu gostaria de levar você a pensar o que perde quem se perde. Você já parou para pensar nisso? Porque cada um desses elementos que são mencionados nas histórias estão perdidos, mas eles perdem algo mais ao se perderem. Você já pensou nisso? O que é que quem se perde, perde? O que é que a ovelha se perde ao se perder? Você já parou para pensar nisso? Reflita um pouco. O que é que a ovelha perdeu ao se perder? O que você poderia me dizer? O que ela perdeu ao se perder? Ela perdeu algumas coisas. Ela perdeu a companhia do pastor, ela perdeu a companhia do rebanho. Mas eu gostaria de me ater a uma coisa que cada um deles perdeu. A ovelha, ao se perder, ela perde a direção. Ela perde o sentido. Porque ela está perdida e realmente não sabe voltar. E a condição da ovelha pode ser a condição de alguém de nós aqui, que se perdeu no caminho, e ao se perder, ao se distanciar do rebanho, ao se distanciar do pastor, perdeu o sentido e perdeu a direção e hoje não sabe mais para onde vai.
E a ilustração de Jesus aqui, ela é tão perfeita porque a condição e a maneira como a ovelha se perde, para se encontrar perdida, ela reflete muito como isso acontece na nossa experiência espiritual, na nossa vida. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de acompanhar um rebanho em algum momento. Se não presencialmente mesmo, mas em algum documentário, em algum filme, em alguma reportagem, enfim. Mas geralmente nesse contexto bíblico, onde os pastores levavam as suas ovelhas para os pastos ou para os oásis, você tem ali um lugar plano geralmente. E o olhar ele alcança longe, distante. O que é que precisa acontecer para que uma ovelha pertencente a um desses rebanhos realmente se encontrasse perdida? Ela necessitou de um afastamento gradual. E ela foi se colocando cada vez mais numa condição perigosa ao se afastar. Porque esse afastamento de Deus e das coisas espirituais, ele geralmente não acontece de uma hora para outra. Ele é gradual. Ele é progressivo. Porque a ovelha não é num piscar de olhos, não é de uma hora para outra que ela se perde do rebanho. Porque eu fico imaginando, né, se pudesse passar alguma coisa na cabeça da ovelha, e a gente pudesse atribuir essa virtude para os animais, quem sabe o rebanho concentrado aqui, e ela viu uma graminha que atraiu mais ela ali, e ela deu uns passinhos para cá. Mas na preocupação de não se perder, ela, não, mas eu estou vendo o rebanho ainda. Está ali. Eu ainda consigo ouvir a voz do pastor. Eu ainda estou num lugar seguro. Só que para além daquele raminho, daquela graminha, ela vê mais um outro. E ela vai para aquele outro, e ela dá mais um passo. Não, mas eu estou vendo. Eu consigo manter esse contato visual com aquilo. Você está entendendo onde isso vai chegar? Ela não se perde saindo correndo de uma vez, embora até pudesse acontecer, mas não é essa a ideia, porque a ovelha ela se percebe perdida em algum momento, ela não intencionou isso, mas ela foi se colocando gradualmente numa condição de afastamento que quando ela se deu conta, ela estava perdida. E ela já não mais conseguia avistar nem o rebanho e nem o seu pastor. É assim que acontece na nossa experiência espiritual. São pequenos passos, pequenas atitudes, pequenas decisões que vão nos afastando e nós vamos nos iludindo com a ideia de que não, ainda mantém um certo contato. E geralmente o primeiro passo para longe do pastor que nós damos nessa experiência de afastamento é deixarmos de olharmos para ele nesse livro aqui. E aí você poderia avaliar a sua vida e a sua condição. Para você se perguntar, para você se avaliar, quanto tempo faz que durante a semana você não abre a sua Bíblia? Quanto tempo faz que o único momento de adoração que você tem, de comunhão que você tem, é apenas aqui na Nova Semente? Quanto tempo? E existe um pensamento, eu não sei quem é o autor, mas é um pensamento muito impactante que diz o seguinte, que por trás de uma Bíblia caindo aos pedaços, geralmente existe alguém que não está caindo aos pedaços. Por trás de uma Bíblia bem usada, bem gasta, bem manuseada, por uma Bíblia caindo aos pedaços, geralmente existe uma pessoa que não está aos pedaços, não está aos cacos. Porque esse é o poder da palavra. Esse é o poder da influência da presença de Cristo Jesus. E talvez você ainda se iluda pensando, não, eu não leio durante a semana, eu não reflito, eu não medito, mas eu ainda vou aos sábados, na igreja, na minha comunidade. Tome cuidado. Porque quem se perde com esse afastamento, chega um momento que perde a direção e não sabe mais para onde está indo. Não sabe mais qual é a direção, não sabe mais o que está fazendo. E perde o sentido, tanto no sentido de saber para onde ir, o que fazer, quanto o sentido de essência, de propósito de vida. Perde-se a direção. Falei aqui na semana passada a importância de manter o seu olhar fixo em Cristo,
Porque Ele vai transformar você por essa contemplação, você vai ser transformado à imagem e à semelhança de Cristo. Só que quando você vai se afastando, a imagem do seu Salvador, ela vai ficando nublada, ela vai ficando embaçada, ela vai ficando distante, ela vai diminuindo até que ela se perde completamente. Quanto tempo você não tem mais um tempo de oração? Há quantos dias você não separa mais um momento do seu dia para estar na presença de Deus? E mais do que para falar em oração, ouvir em oração. Quanto tempo? Esses são os pequenos passos que essa ovelha foi dando. E quando ela se percebeu, ela já estava perdida. E quando nós vamos tomando essas decisões, nós vamos fazendo concessões, vamos dando aberturas para vivermos prazeres que o mundo oferece para nós, para fazermos negócios que não têm que ver com os princípios e valores do reino dos céus, nós vamos nos afastando cada vez mais, até chegar ao momento em que podemos nos encontrar perdidos, sem sabermos para onde ir. A ovelha, quando se perde, ela perde a direção. E nós precisamos cuidar para não perdermos a direção também. Cada passo que nós damos, nos distanciando da comunhão, é um passo nessa direção da perdição. A dracma estava perdida dentro de casa. Quem sabe embaixo de um móvel, embaixo do sofá, embaixo da mesa. O que é que a dracma perde ao estar perdida? O que é que alguém na condição da dracma perde? Você já parou para pensar nisso? Porque ela se encontrava perdida, ela nem sabia que estava perdida, mas ela perdeu algo ao estar perdida. O que é que ela perdeu? Valor. Será que ela perdeu o valor? Perfeito, é isso. Porque o valor está nela. É a mesma coisa a gente ter perdido aqui uma nota de R$100. Continua valendo quanto? R$100. Mas ela perdeu a sua utilidade. Ela perdeu a sua utilidade. Porque o valor dela só vai ser efetivo na troca dela por alguma outra coisa. Ela continua tendo o seu valor, mas ela perdeu a sua utilidade. E às vezes tem pessoas aqui que têm um valor extraordinário porque valemos o sangue de Cristo Jesus, mas que ao se perderem, ao se distanciarem do pastor, do dono da dracma, perderam a sua utilidade. E quando nós perdemos a direção, perdemos por consequência a nossa utilidade, porque estamos perdidos sem saber qual é o sentido da nossa vida, sem saber por que é que nós estamos aqui. E a dracma estava ali, tinha o seu valor, mas perdeu a sua utilidade. Você vale o sangue de Cristo. O que é que você tem feito com isso? Você tem vivido à altura disso? De ser um filho amado do Senhor, ou você tem jogado a sua vida fora? Você tem desperdiçado a sua vida? Desperdiçado o tempo que Deus te deu? Você vive para quê aqui? Porque quando nós somos filhos amados, entendemos que somos filhos amados, discípulos de Cristo, nós entendemos que vivemos aqui por um propósito. E isso aqui vai de encontro àquilo que os fariseus tinham demonstrado para Cristo Jesus a respeito das suas expectativas, dos seus princípios e dos seus valores. Porque perderam a utilidade como líderes espirituais era de levantar o povo, de conduzir o povo. E o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam se afastando do povo. Eles estavam enterrando essa utilidade que Deus deu para eles, os dons que Deus lhes concedeu. É como aquela parábola, de Mateus 24. A parábola dos talentos. Um recebeu 5, o outro 2, o outro 1. O que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou, o que recebeu 1 só fez o quê? O talento continuou valendo, tem o seu valor, mas ele enterrou. O que é que você tem feito? É isso que acontece quando nós não empregamos os nossos dons e os nossos talentos na obra do Senhor. É quando a gente quer usar isso para nós mesmos. Deus te dotou de dons, de habilidades para que você abençoe as outras pessoas. Nós não estamos aqui nesse mundo por outro motivo, senão para nos prepararmos para a vida futura. Mas você tem vivido por isso. Porque em qualquer outra coisa que você empregue os dons que Deus te deu, que não contribua para minorar o sofrimento aqui, para apontar para a nova vida,
Você talvez esteja na mesma condição da dracma, você tem o seu valor, mas você perdeu o seu potencial. O potencial daquilo que Deus te deu não está sendo usado, porque você perdeu essa referência, perdeu essa direção. E aí Jesus vai terminar esse texto, esse contexto, contando a história de 2 jovens, de 2 irmãos. Um que chegou para o pai e disse assim: pai, dá a parte da herança. E você entende o que isso significava naquela cultura. Quando alguém tem direito à herança? Quando morre o testador. Mas o pai estava vivo ainda. E aí quando o filho diz para ele assim: pai, me dá a parte da herança. Sabe o que isso fica evidente? Pai, para mim tanto faz, o senhor está vivo, o senhor está morto. Na verdade eu queria até que o senhor tivesse morto. É esse o peso daquilo que o filho faz com o pai. Pai, para mim pouco importa o senhor, eu quero os bens. E é nesse contexto do sentimento que está no coração do filho que o pai reparte os haveres e dá para ele. E nós lemos a história, o filho sai, gasta tudo irresponsavelmente, dissolutamente, como diz algumas traduções. E aí ele está lá, começa a passar necessidade, deseja comer a comida dos porcos. E ali, comendo a comida dos porcos, esse filho ele tem uma grande reflexão. E ali ele entende, ou ele deixa claro para nós que ele perdeu uma coisa. O que é que o filho pródigo perdeu? Pensa um pouquinho. A ovelha, ao se perder, perdeu a direção. A dracma, ao estar perdida, perdeu a sua utilidade. E o filho pródigo perde o quê? Que é o que o irmão mais velho vai perder também. Ele perde a sua identidade. Porque ele era filho. Mas naquele contexto, passando dificuldades, ele decide ir olhando para ele mesmo, pensando na sua própria comodidade. Ele diz: poxa, os empregados na casa do meu pai estão numa condição melhor do que a minha. Então eu vou voltar, eu vou pedir perdão para ele, eu vou pedir desculpa para ele, e vou pedir para que ele me aceite como um dos seus empregados, dos seus servos. Mas ele era filho. O que é que ele perde ao se perder? Ele perde a sua identidade. E quando você perde a sua identidade, você se coloca numa situação e numa condição completamente distante daquilo que é o plano e o propósito de Deus para você. Condição essa que o irmão mais velho também vai ter, porque vocês lembram? Quando ele volta do campo e vê que está tendo uma festa, e o pai sai ao encontro dele, ele vai dizer: eu tenho trabalhado para o Senhor todos esses anos como um dos seus empregados. Esses filhos perderam a sua identidade. Um ao se perder saindo de casa e outro perdido dentro de casa. Perderam a sua identidade. Mas sabe o que é mais extraordinário nessa história? Que mesmo tendo perdido a direção, mesmo tendo perdido a sua utilidade, mesmo tendo perdido a sua identidade, tudo isso é restabelecido quando o pastor encontra a ovelha, quando a dona encontra a dracma, e quando o pai sai para encontrar o filho pródigo no caminho, e quando ele sai para encontrar o filho mais velho no campo. E de repente essa cena, uma das mais belas relatadas na Bíblia, o pai avista o filho ao longe vindo no caminho e ele não espera o filho chegar. Mas o pai sai ao encontro do filho, abre os braços e restaura para ele a sua identidade. Porque o filho chega e diz: pai, eu pequei contra o Senhor, contra o céu. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o que é que o pai faz? O pai o abraça, o recebe. E ele tem pressa em restaurar para o seu filho a sua identidade. E ele pede para os seus servos: agora vão e busquem. Põe um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, uma roupa nova. Porque esse filho que estava perdido foi achado. É isso que acontece quando nós nos encontramos com Cristo. Ele tem o poder de devolver para nós a direção.
E talvez eu esteja falando para alguém que tem andado meio perdido. Não sabe onde colocar o coração. Não sabe para onde ir direito, não sabe por onde começar a ler a Bíblia. Não sabe como começar a ter um momento de oração com Deus. Se você abrir o seu coração e der uma oportunidade, Ele vai alcançar você e Ele vai fazer tudo isso por você. Ele vai colocar no seu coração essa vontade, esse desejo. Basta você dizer para Ele: Senhor, está aberto, está aqui. Devolve para mim a direção. Devolve para mim o sentido da vida. Eu tenho colocado todas as minhas energias, os meus esforços a buscar coisas aqui nesse mundo, nessa terra, a conquistar, a conseguir, mas eu quero apontar a minha vida para a direção do céu. Como um pastor, Ele vai colocar você sobre os seus ombros e vai conduzir você. E vai restaurar para você a sua direção. Ele vai devolver a sua utilidade. Ele vai usar todo o potencial que Ele concedeu para você, para que você seja um agente de bênção onde você está, para abençoar a vida das pessoas, para poder fazer a diferença no seu trabalho, na sua faculdade, no seu condomínio, na sua rua. Para que você seja um verdadeiro discípulo e espalhe o amor de Cristo Jesus por onde você for. Ele vai tomar você e vai usar você para você ser a palavra certa, no momento certo, o abraço de Jesus. Ele vai devolver a sua utilidade, vai usar todo o seu potencial para mudar a vida das pessoas. E Ele vai também restaurar a sua identidade. Porque você precisa entender e lembrar que você é um filho amado, uma filha amada do Senhor. E existem textos que vão confirmar que isso realmente vai acontecer. Porque quando Jesus restaurar a sua direção, Isaías capítulo 30, versículo 21, vai dizer que você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Você quer viver assim? Debaixo da direção e da orientação do Senhor, ou você tem ouvido coaches, palestrantes, pessoas que estão interessadas em ganhar dinheiro apenas? Ou você quer ouvir a voz do Espírito dizendo: é por aqui? E quando você ouve a voz do Espírito, talvez esse não seja o caminho do que você vê hoje nas redes sociais, nesses púlpitos por aí que arrastam multidões porque querem ter. Mas o Espírito vai te conduzir para que você cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. E talvez isso não tenha nada a ver com riqueza. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus mesmo disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judeia e até os confins da terra. Quando você tem um encontro com Cristo, além de restaurar a sua direção, Ele vai restaurar a sua utilidade. Ele vai canalizar todo o seu potencial para que você cumpra esse propósito. O propósito de testemunhar para o mundo aquilo que Jesus fez. Não é a respeito de outra coisa. É a respeito de testemunhar desse amor. É de testemunhar a respeito do que esse poder fez para transformar a minha e a sua vida. E Ele vai devolver para você a sua utilidade para a missão de Cristo Jesus. E eu vou te dizer, queridos, na minha vida eu quis ser tantas coisas. E eu até me encaminhei para algumas delas, mas sabe por que eu sou pastor? Sabe o que me motiva, o que está no meu coração? Sou pastor primeiro porque eu entendo que Deus fez isso na minha vida para me salvar. Porque nisso Ele me mantém perto dEle no propósito. Mas eu amo fazer o que eu faço. Porque o impacto disso é para a eternidade. Trabalho que eu realizo e que eu faço não é para agora, é para depois e é para sempre.
E isso traz para mim um significado que eu não me vejo sendo qualquer outra coisa. E eu oro, Senhor, me permita fazer isso todos os dias da minha vida. Mas isso não significa que você tem que ser pastor ou pastora, não significa isso. Significa que o que Deus deu para você fazer, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você não pode fazer isso só para agora. Porque Paulo mesmo vai dizer que se a nossa expectativa é só para esse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A gente tem que fazer o que faz e viver onde a gente vive pensando na eternidade. Então você é um engenheiro, trabalhe para construir pontes no coração das pessoas para a eternidade. Você é um médico, trabalhe para curar, para que elas conheçam Cristo Jesus e possam um dia ser curadas do pecado. Você é um professor, ensina com os valores do céu, os princípios do reino de Deus. Ensina para a eternidade. Você é Uber. Encaminha as pessoas para Cristo Jesus, através do seu sorriso, da sua cordialidade. Não dá para a gente usar aquilo que Deus deu para nós só para essa vida aqui. Isso é muito pouco. E se você ainda não está usando isso que Deus te deu para a eternidade, para o céu, você precisa ter um encontro com Ele e deixar Ele restaurar isso em você. Porque Ele te deu habilidades, Ele te deu dons e talentos para você trabalhar para o céu, para a eternidade. Não é só para agora. Não é só para ter dinheiro, isso é muito pequeno perto do plano de Deus. E Ele quer, sobretudo, restaurar a sua utilidade. Ou melhor, a sua identidade. Como no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho. Você é filha. Você não é menos do que isso. Então olha para Cristo e deixa Ele encontrar você no caminho da vida para Ele restaurar o seu valor. Não se despreze ou não se menospreze. Não ache que você vale menos do que você vale porque você é um filho precioso, uma filha preciosa do Altíssimo. Não deixa ninguém desvalorizar você, não deixa ninguém desmerecer você. E não deixar não é com violência, não é nesse sentido, é não deixe alguém minar aquilo que você entende que você é. Não assuma para você uma identidade que não é sua. E sabe o que é mais maravilhoso nessa história do filho pródigo para mim? Porque ele está lá comendo a comida dos porcos. E o motivo que faz ele voltar é o mais egoísta possível. Porque ele não volta por causa do pai. Ele não volta porque está com saudade do irmão. Ele não volta por causa disso. Por que ele volta? Porque lá eu vou ter um teto sobre a minha cabeça e pão na minha mesa, está garantido. Ele estava voltando pensando nele mesmo. O motivo mais egoísta que ele poderia ter. Nem que eu seja um dos empregados, pelo menos vai estar melhor do que está agora. Mas sabe o que acontece? Quando o pai avista o filho, e aqui na verdade os personagens centrais dessas histórias não são a ovelha, a dracma ou os filhos. O foco dessas parábolas está no pastor, na dona da dracma e no pai. Porque quem tem a ação nessas parábolas é o pastor, a dona e o pai. É o pastor que vai ao encontro da ovelha, é a dona da dracma que varre a casa inteira para encontrá-la, e é o pai que sai no caminho para encontrar o filho. Tanto o mais novo que estava voltando, quanto o mais velho que estava reclamando no campo. A ação de buscar é do pai. E se você está aqui é porque o pai já te alcançou. É porque o pai já foi buscar você. Agora o que você precisa é permitir que o pai coloque um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, te revista do seu manto de justiça,
precisa deixar Ele fazer a obra dele. Não importa por qual motivo você chegou aqui. Não importa como você chegou aqui, porque o estado do filho deveria ser um estado deplorável. Mas importa ter um encontro com esse pai que ama e deixar que ele transforme tudo em você. E que ele restaure a sua direção, a sua utilidade e a sua identidade. Eu acho interessantíssima a maneira como João vai colocar isso. A todos quantos o receberam. Ele não diz assim, ele os fez filhos de Deus, não. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. É assim que a gente vai fazer a diferença no mundo. É entendendo que nós temos à nossa disposição esse poder e de que ser filho de Deus não é qualquer coisa. Mas há poder nisso para primeiro transformar a nossa vida. E através de nós transformar a vida de outras pessoas também. Aqui há lugar para mim e para você. Na mesa de Jesus há lugar para pecadores como nós. É na nossa mesa que Jesus se assenta hoje. Mas ele não pode simplesmente ficar sentado, ele não pode ser simplesmente um amuleto. Ele precisa ser Senhor nessa mesa. E nós vamos cantar sobre isso agora. Sobre o que esse encontro com Jesus pode causar. Recomeços, restauração. E que você aproveite essa música para abrir o seu coração para o Senhor. E permitir que Ele faça essa transformação por completo na sua vida. E restaure em você a sua direção, a sua utilidade e também a sua identidade. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Juntos nosso encontro é casa
estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Querido Deus, se nós estamos aqui, foi porque o Senhor já nos encontrou no caminho da nossa vida. E o Senhor, com a sua maravilhosa graça, foi nos alcançar, quem sabe até mesmo na beira de um penhasco. Mas foi lá nos buscar para transformar a nossa vida, para colocar um anel no nosso dedo, sandálias nos nossos pés, e nos revestir do seu manto de justiça, para restabelecer, ó Deus, a direção da nossa vida, a nossa utilidade, usando todo o nosso potencial para o céu, para a eternidade, e principalmente para restaurar a nossa identidade, porque somos teus filhos amados. Muito obrigado, ó Deus, por essa restauração. Muito obrigado porque o teu poder nos alcançou e transformou a nossa vida. E que esse poder continue em nós, para que outras vidas sejam alcançadas e transformadas para a tua honra e para a tua glória. Que a nossa vida aqui nessa terra cumpra o teu propósito. Que sejamos agentes do céu a preparar esse mundo para a breve volta de Cristo Jesus. Guarda o nosso coração em tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Essa é a nova semente, uma experiência real e transformadora com Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha na presença dele um ótimo restante de sábado.